Quem acompanha o canal sabe que toda vez que eu faço uma lista, um top 5, um top 10, eu sempre gosto de trazer os dois lados da moeda, tanto os melhores quanto os piores. Então se eu falo maior sequência de vitórias da história do UFC, eu também vou falar as piores sequências de derrotas da história do UFC. E há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando dos 5 lutadores queridinhos do Dana White, os lutadores mais privilegiados do UFC. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui em cima no iCard. Mas hoje vamos falar de ódio, porque eu separei 5 dos campeões mais odiados pelo UFC e pelo Dana White. Número 5, Jon Jones. Ué, Jon Jones? Tá maluco, Carlos? Claro que não. Eu acredito que hoje em dia a situação melhorou bastante. Acho que nem tem um ódio ali entre Dana White e Jon Jones. Mas antigamente, principalmente em 2012, a relação entre o UFC e Jon Jones era bem ruim. E tudo começou no polêmico UFC 151, que teria Jon Jones e Dan Henderson lutando na luta principal. Só que pouco antes do evento, o Henderson se lesionou, pulou fora da luta, mas sugeriu que o seu parceiro de treinos, Chael Sonnen, entrasse no lugar. O UFC topou, já estava pronto para oficializar a luta entre Jones e Sonnen, mas o problema é que o Jon Jones não quis aceitar essa luta. Acontece que o treinador do Jones, o Greg Jackson, acreditava que tudo isso era um esquema, parte de um plano, que a lesão do Dan Henderson foi arquitetada, que ele nunca iria lutar de verdade contra o Jones, que o plano sempre foi colocar o Dan Henderson primeiro para depois o Chael Sonnen substituir. Então ele não topou essa luta em cima da hora, simplesmente porque não estava se preparando para esse adversário. Jones negou a luta até o fim, não conseguindo encontrar outro substituto além do Sonnen, e assim o UFC 151 foi o primeiro pay-per-view cancelado da história do UFC. E o curioso é que alguns eventos depois, no UFC 159, o Jon Jones acabou enfrentando o Chael Sonnen, só que ali ambos tiveram tempo total de preparo e sabiam quem iria enfrentar desde o começo. E o Jon Jones nocauteou o Sonnen facilmente no primeiro round. Mas voltando, depois do cancelamento do UFC 151, o Dana White ficou no auge da fúria, esculachava o Jones e a sua equipe em todas as oportunidades que aparecia. O UFC inclusive lançou uma nota oficial para explicar o cancelamento do evento, colocando toda a culpa no Jones e na sua equipe. Inclusive, existe uma lenda que na luta seguinte do Jones, no UFC 152, contra o Vitor Belfort, o brasileiro teria sido pego no antidoping, mas abafaram o caso e permitiram que ele lutasse dopado contra o Jon Jones. Enfim, hoje em dia, mais de 10 anos depois, a situação claramente mudou e a relação agora entre os dois é pacífica, por assim dizer. Número 4, Cris Cyborg. A relação entre Dana White e Cris Cyborg nunca foi das melhores, desde que a brasileira foi pro Invicta e pedia por uma luta contra a então campeã Ronda Rousey, lá em meados de 2013 e 2014. E naquela época, Dana White, total defensor da sua queridinha, a Ronda Rousey, rebatia com diversas críticas em relação a Cyborg, rebaixando a carreira dela, principalmente focando naquele dia em que ela foi pega no antidoping, testou positivo para esteroides anabolizantes. Ele chegou a fazer inclusive comentários sobre a sua aparência, dizendo que ela se parecia com o Vanderlei Silva de vestido. Alguns anos depois, a Cyborg acabou entrando no UFC e foi campeã da categoria dos penas. O problema foi o fim do seu reinado, quando ela foi nocauteada pela Amanda Nunes. Depois dessa derrota, a Cyborg venceu ainda a Felicia Spencer e com isso ela chegou no fim do seu contrato e ela queria renovar em busca de uma revanche contra Amanda Nunes. O problema é que nos meses antes dessa luta com a Spencer e até depois, o Dana White dizia pra todo mundo que na verdade a Cyborg estava fugindo da revanche com a Amanda. Provavelmente uma manobra de negociação para fazer a Cyborg aceitar os seus termos. Porque caso contrário, caso ela não aceitasse essa renovação do contrato, na forma que o Dana White queria, ela ia sair como fujona. Não renovou porque estava fugindo da Amanda Nunes. Só que aí a Cyborg postou um vídeo manipulado onde parecia que o presidente do UFC confirmava que estava mentindo sobre a revanche. E essa foi a gota d'água. Dana White explodiu de raiva, a Cyborg até pediu desculpas pelo vídeo, mas não adiantou. A brasileira não renovou com o UFC e seguiu para o Bellator. Número 3, Tyron Woodley. E vamos agora falar de um dos campeões mais odiados, não só pelo Dana White, mas também pelo público. O nosso pouquíssimo querido Tyron Woodley. O Dana White antigamente já dizia que não era muito fã do estilo de luta do Tyron Woodley. Isso antes dele ser campeão dos meio médios. E depois que ele conquistou o título, a relação dos dois não melhorou nada. Eu acho até que piorou. Woodley aparecia em diversas mídias para dizer que não recebia tanta atenção
ou promoção como deveria receber. Ele chegou a dizer que era o campeão mais maltratado da história do UFC e disse que isso acontecia devido à sua raça, acusando o UFC de racismo. Dana White respondeu dizendo que Woodley era a maior drama queen do UFC, a rainha do drama. E o problema é que as lutas do Woodley e o seu carisma não ajudavam. Ele defendeu seu cinturão dos meio-médios 4 vezes, que é uma marca impressionante, mas uma foi empate e 2 são consideradas como 2 das piores lutas da história do UFC, que foi a segunda luta contra o Stephen Thompson e a luta com Demian Maia. No final das suas lutas, o Woodley não era aplaudido, ele era vaiado e duramente vaiado. Depois que o Woodley perdeu seu cinturão para o Kamaru Usman em 2019 e mais 3 lutas em sequência, ele foi finalmente demitido da organização. Número 2. Francis Ngannou. Atualmente eu diria que o Francis Ngannou tá no topo da lista negra, porque ele foi o homem que burlou o sistema, ele escapou das garras do UFC e aparentemente, pelo menos até agora, saiu no lucro. Bom, a gente passou meses falando sobre o que estava acontecendo com o Ngannou, eu fiz um vídeo explicando o que é que aconteceu, por que é que ele saiu do UFC, mas eu vou resumir aqui pra você que não assistiu. O Ngannou sempre buscou por mais liberdade e flexibilidade com seu contrato no UFC, principalmente a possibilidade de lutar boxe, que sempre foi o grande sonho da sua vida. O problema é que o UFC não queria dar o braço a torcer, não quis atender às várias exigências do Francis Ngannou, que além da possibilidade de lutar boxe, ele queria um conselho dos lutadores, a presença de um representante dos atletas nas tomadas de decisão do UFC e o retorno dos patrocinadores. O UFC disse não, Ngannou não gostou e assim ele esperou pacientemente sem fazer nenhuma luta para que a data do seu contrato expirasse e ele fosse embora do UFC. E assim ele o fez. O UFC perdeu um campeão dos pesos pesados ativo, já que ele deixou o cinturão e foi embora. Abandonou o UFC para sempre. Ngannou agora tá na PFL, onde conseguiu tudo o que queria e até mais, e agora vai ter a oportunidade de enfrentar o campeão peso pesado de boxe, o Tyson Fury. E número 1, Tito Ortiz. Galera, por muito pouco, mas muito pouco, o Dana White não lutou com o Tito Ortiz. Sim, ia acontecer essa luta. Esse é o nível de ódio que ele tinha pelo ex-campeão dos meio pesados. E o pior é que antigamente o Dana White era o manager do Tito Ortiz. Isso, claro, antes dele ser presidente do UFC. Mas aí, depois que o Dana assumiu e virou o patrão do Tito Ortiz, as coisas começaram a mudar. Muitas discussões, muitos desentendimentos, negociações sobre lutas que não terminavam bem, provocações por parte do Tito Ortiz, que chegou a vestir uma camisa dizendo que Dana White era sua cadela, e até rolou uma briga entre os dois em um jatinho particular. Nessa ocasião, o Tito Ortiz encaixou um mata-leão no Dana White, o Dana deu os 3 tapinhas pra ele soltar, só que o Tito não soltou. E assim o Dana White começou a dar cotovelada na costela do Tito Ortiz pra ele poder soltar, e isso acabou desencadeando uma luta entre os dois dentro do jatinho, no ar, eles estavam voando. E pra resolver essa rixa entre os dois, eles decidiram fazer uma luta de boxe, e Dana White realmente começou a treinar e a se preparar pra essa luta. Inclusive emissoras de televisão entraram em contato, queriam transmitir essa luta, ficaram bem interessadas, mas acabou que, obviamente, nunca saiu do papel. Hoje, o Dana White admite que o lutador que ele mais detestou na história do UFC foi o Tito Ortiz, e que o seu momento favorito na organização foi quando ele foi nocauteado pelo Chuck Liddell. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.